Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos continuar fazendo o trocador de calor. Eu vou fazer agora esta flange e os baffles do tube sheet. Eu tenho aqui o conjunto pronto. Eu tenho aqui a peça feita que nós vamos fazer agora. Então nós vamos fazer esta flange. Na sequência fazer os baffles. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você baixar, fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal. Nós vamos fazer esta peça e estas peças aqui. Vamos voltar para o Solid e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do SolidWorks, vamos ver no PDF. Então vou fazer aqui esta flange, o tube sheet. Eu vou fazer aqui, vamos voltar para o Solid, vou abrir aqui o arquivo. Vou procurar aqui o conjunto que nós fizemos no vídeo passado, vou abrir. Então vou fazer a partir desta flange aqui, ó, que nós fizemos no vídeo passado. Então vou clicar aqui, vou clicar em abrir. Vou fechar aqui o arquivo do Shell, nós não precisamos desse arquivo. Então a partir desta flange eu vou fazer o tube sheet. Então vou clicar aqui em arquivo, vou clicar em salvar como. E vou entrar com o nome aqui. Então vai ser tube sheet. Então o nome está aqui, está na pasta de trabalho, vou dar salvar. Então mudou o nome, estou trabalhando no tube sheet. Vou aproveitar aqui boa parte do que eu fiz para fazer esta peça. Vamos voltar para o Solid. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou editar o primeiro desenho. Então vou editar aqui, vou clicar aqui na seta, vou clicar no esboço com o botão direito e clicar aqui editar. Eu vou tirar esse diâmetro interno, vou clicar aqui e apagar o círculo, dar sim. Então só ficou o diâmetro externo, eu vou confirmar o comando. Vou continuar aqui para continuar o erro, vou dar fechar. Então a extrusão aqui nós vamos apagar, ó, nós não precisamos dela, essa extrusão. Eu vou clicar aqui, vou apagar, delete, excluir, dar sim. Continuar aqui no erro, fechar. Eu vou apagar o esboço também, vou fazer um novo, vou dar excluir, continuar. O corte extrusão aqui está feito furo, ó. E o padrão circular nós vamos usar. Então vou continuar a partir daqui. Vou clicar aqui para salvar. Vamos ver no PDF. Vou acertar a espessura. Vamos aumentar aqui a janela. Então vou acertar a espessura aqui interna, 25. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui com o botão direito no ressalto extrusão e editar o recurso. Então a espessura aqui vai passar a ser 25. Enter. Está no plano médio, não vou mexer, vou confirmar a extrusão. Então aqui está de acordo com o PDF, ó, 25. Vou fazer agora esse diâmetro aqui na frente, ó, com 555. Vamos voltar lá para o Solid. Então vou clicar aqui em esboço, vou clicar nesta face, vou clicar aqui com o botão direito, clicar em normal A. Vou clicar em círculo, vou clicar aqui na origem e desenhar o meu círculo. Vou clicar aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar na circunferência, vou clicar aqui dentro, aqui é 555, Enter. Vou terminar dimensão, está pronto o meu sketch, vou clicar aqui para acabar, vou clicar aqui em recursos, o esboço está selecionado, vou clicar em ressalto base extrudado, ele já pegou o esboço, eu vou girar aqui para isométrico e vou entrar com a dimensão é 6, vamos ver no PDF. Então está aqui, ó, 6. Vamos voltar. Vou confirmar o ressalto. Está pronto aqui o ressalto base. Vou clicar novamente aqui em isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF para continuar. Agora vou fazer esse diâmetro de 472 por 5 de extrusão. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em esboço. Vou clicar em esboço novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui no esboço com o botão direito, clicar em normal A. Vou clicar em círculo, vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar em dimensão,
vou clicar aqui no círculo, clicar aqui fora. Aqui é 472, Enter. Vou terminar aqui dimensão e vou terminar o esboço. Vou clicar aqui em recurso, vou clicar em ressalto base extrudado. O esboço já está selecionado, vou clicar aqui para isométrico. Vou entrar aqui com a dimensão, é 5. Vamos arrumar aqui, 5, Enter. Então está correta a dimensão, vamos aproximar, está feita a extrusão. Vou confirmar a extrusão, vou clicar aqui para girar para isométrico e vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer deste lado a mesma coisa, ó. A circunferência com 555 por 6 de extrusão. Vamos voltar. Então vou girar aqui, clicar aqui orientação de vista. O cubo está ligado aqui, ó. Então vou clicar nesta face do cubo, girou deste lado. Vou clicar em esboço, vou clicar em esboço novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em normal A. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem, vamos esconder aqui o plano, ó, tirar o plano, ficou melhor. Vou clicar na origem e vou desenhar a circunferência. Vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui dentro. Aqui é 5, 5, 5, Enter. Vou terminar dimensão e vou terminar o meu esboço. Vou girar aqui um pouco a vista com o botão no meio do mouse, o esboço está selecionado, vou clicar em recurso, clicar em ressalto base extrudado. A dimensão aqui é 6, Enter. Então está pronto o meu extrude. Vou confirmar. Vou continuar aqui, vamos ver no PDF. Vou fazer outro diâmetro aqui de 472 por 5. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em esboço. Vou clicar em esboço novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui para normal A. Vou clicar em círculo. Vou clicar na origem. E vou desenhar a circunferência, dar um clique aqui. Vou clicar em dimensão, vou clicar na circunferência, clicar aqui dentro. Aqui é 472, Enter. Vou terminar dimensão e vou terminar o meu esboço. Vou girar a vista um pouco com o botão do meio do mouse, vou clicar em recurso, o esboço está selecionado, vou clicar em ressalto base extrudado. A dimensão aqui é 5, Enter. Vou confirmar o ressalto. Vou continuar desenhando aqui, vamos ver no PDF. Então aqui o PDF eu vou fazer esta furação agora, ó. Então tem esses 6 furos aqui, ó. O centro é 380 e o furo eu tenho uma rosca de 3/8, 25 por 32. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui assistente de furação. Vou clicar em posição, vou clicar nesta face. Vou girar aqui, vou clicar aqui orientação de vista, vou clicar aqui nesta face do cubo e vou colocar o meu furo. Então vou clicar aqui e colocar alinhado com a origem. Vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar aqui no centro que eu acabei de colocar e clicar na origem. Vou clicar aqui embaixo, vamos voltar ao PDF. Então aqui é 380, a metade é 190, vamos voltar lá. Então vou entrar aqui com 190, Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar aqui no centro, vou apertar Shift, clicar na origem e vou selecionar aqui horizontal. Vou confirmar a propriedade, está centralizado o meu furo. Vou voltar aqui para tipo, está selecionado tarraxa reta com rosca, o furo aqui está selecionado polegada, furo roscado. Vamos colocar a dimensão, é 3/8, está colocada. Vamos ver aqui o furo, o comprimento. Então tenho aqui o furo, a rosca é 25, o comprimento total 32. Vamos voltar para o Solid. Então o furo aqui total é 32 e aqui o comprimento é 25. Vou clicar aqui para aceitar. Vamos abaixar mais aqui. Está a rosca, a representação de rosca, vou colocar escariado. O escariado aqui, vou colocar aqui 375 de polegadas. Está assim, vou clicar aqui em 90, então ele já fez o escariado. Vou confirmar aqui o comando, está tudo correto, definido, vou confirmar. Vamos aproximar aqui, girar um pouco a vista. Está feito aqui a rosca, ó. Vou clicar aqui no vazio. Vou clicar aqui em opções.
Vou clicar em documento, vou clicar em detalhamento. Está marcado aqui representação de rosca. Vou dar OK. Vamos aproximar mais. Eu vou clicar aqui para ligar, desligar, aqui mostrar, ó. Então ele mostra ou não mostra a rosca. Vou clicar aqui para o cubo nesta vista. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vou fazer agora o pattern aqui circular do nosso furo. Vamos ver no PDF. Então tem 60 graus aqui de distância e são 6 furos aqui, ó. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em padrão linear, clicar na seta, clicar em padrão circular. Vou selecionar aqui o recurso, então vou clicar aqui na árvore e vou pegar o furo aqui roscado, ó. Vou selecionar aqui. Então selecionou o furo roscado, eu vou clicar aqui para pegar a direção. Vou girar a minha vista, vou clicar aqui na aresta. Então ele pegou a direção do furo. Vamos ver a quantidade aqui, está 36, eu vou mudar aqui para 6. Clicar aqui no vazio, vou clicar aqui para aceitar. Então está 6 furos aqui, ó. Vou girar novamente aqui de frente, clicar aqui no cubo. Então está colocado aqui 6 furos. Vou confirmar o padrão. Está feito o furo com rosca. Eu vou clicar aqui em exibir aqui, vou tirar o plano. Vai ficar assim, vou clicar no vazio. Está feita a furação deste lado. Vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver aqui no PDF. Agora vou fazer este alívio aqui na peça. Tenho 13 aqui de distância, profundidade aqui de 5. Vamos voltar lá para o Solid. Então vou clicar aqui em esboço, clicar em esboço novamente. Vou clicar nesta face. Vou clicar aqui no esboço com o botão direito, clicar normal A. E vou desenhar aqui a minha figura, ó. Então vou clicar em linha, vou clicar aqui na aresta e vou desenhar até essa outra aresta aqui da circunferência, ó. Vou dar 2 cliques com o botão esquerdo, vou desenhar outra linha aqui embaixo, ó. Clicar aqui e desenhar outra linha. Está horizontal, vou clicar. Vou apertar ESC no teclado, vamos aproximar aqui. Eu vou clicar nesta linha e vou selecionar horizontal. Agora sim está correto. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha, vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 6,5, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar na origem e vou clicar nesta linha. Clicar, não pegou a origem, vou clicar de novo, aproximar mais aqui. Agora sim, vou clicar deste lado. Aqui é 6,5, Enter. Vou clicar aqui em converter entidades e vou projetar o contorno para usar aqui do lado. Vou confirmar aqui a seleção da aresta. Vou clicar aqui aparar entidades e vou cortar a circunferência. Então só fiquei com este arco aqui deste lado. Está definido aqui também. Então está pronto o meu esboço. Vou terminar aparar e vou terminar o esboço. Vou clicar aqui para girar para isométrico. Está selecionado o esboço, vou clicar em recurso e vou clicar em corte extrudado. Então ele já pegou a figura, já está cortando. Eu vou mudar a medida aqui para 5, Enter. E vou confirmar o comando. Então está feito o alívio. Vamos ver aqui no PDF. Então tem um raio de 13 aqui, ó. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Fillet. Vou entrar com a dimensão 13, Enter. Vou clicar aqui para selecionar as arestas. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar nesta outra aresta. Vou aproximar aqui, vou clicar nas arestas desse lado. Então vou clicar nesta aresta. Vou clicar com o botão do meio do mouse, girar a vista e pegar esta outra aresta. Vou confirmar o comando Fillet. Então está feito aqui o raio nos cantos. Vou clicar aqui em orientação de vista. Vou clicar em isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Agora vou fazer esta furação aqui para os tubos. Ó. Então tem o diâmetro de 22. E tem o centro aqui desses 2 furos. Eu vou começar por aqui. Ó. Então tem o centro de 30 e 55. E o deslocamento aqui de 12,5. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em esboço. Vou clicar em esboço novamente. Vou clicar aqui nesta face. Vou clicar aqui com o botão direito. Clicar em normal A. Vou aproximar meu desenho. Vou clicar em círculo.
Vou desenhar uma circunferência aqui do lado. Vou dar um clique e desenhar a circunferência. Vou descer aqui alinhado, vou desenhar outra circunferência. Vou dar ESC no teclado, vou clicar nesta circunferência, apertar Shift e clicar nesta outra. E vou colocar aqui igual. Então os dois diâmetros estão iguais. Vou clicar em dimensão, vou clicar aqui nesta circunferência, clicar aqui embaixo. Aqui é 22, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar na origem, vou clicar nesse centro, vou clicar aqui em cima. Aqui é 12,5, Enter. Vou clicar aqui no vazio, vou clicar na origem, vou clicar neste centro, clicar aqui do lado. Aqui é 30, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar na origem, vou clicar neste outro centro, vou clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF, aqui é 55, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 55, Enter. Vou dar ESC aqui em dimensão, vou clicar neste centro do círculo, apertar Shift, vou clicar neste centro e vou selecionar aqui vertical. Vou clicar aqui para confirmar propriedade e está feito aqui o esboço com os dois furos. Vou terminar aqui o esboço. Vou girar aqui a minha vista um pouco deste lado com o botão do meio. Vou clicar aqui em recurso e vou clicar aqui em corte extrudado. Então o esboço já estava selecionado. Vou mudar aqui para passante. Então está cortando passante para a peça toda. Vou confirmar aqui. Então está feito aqui os dois furos. Ó. Vou clicar aqui para orientação de vista. Vou clicar aqui em padrão linear na seta e selecionar padrão linear. O esboço já estava selecionado, a extrusão. Vamos confirmar aqui a direção. Ó. Então vou clicar aqui nesta face. Então ele colocou a direção para este lado. A quantidade aqui está 8 e a distância 50. Vamos ver no PDF. Então eu tenho aqui 9 furos total e a distância é 25. Vamos voltar para o Solid. Então aqui vai ser a distância 25, Enter. E vai ser aqui 9 furos, Enter. Então está feito aqui, ó. Está feito o pattern. Vamos confirmar o pattern. Vou girar aqui a vista de frente. Vou clicar aqui nesta face do cubo. Então está assim a nossa peça, ó. Vou clicar aqui para orientação de vista, clicar em isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Eu vou voltar aqui no padrão linear, clicar aqui para editar o recurso. Aqui na direção eu selecionei esta aresta aqui, ó. Então vou mudar a seleção. Então vou clicar aqui, vou limpar a seleção e vou selecionar este plano aqui, ó. Plano direito. Então fica valendo o plano como aresta. Vou confirmar aqui o padrão, que depois eu vou usar essa furação para fazer o baffle. Então vou usar para fazer esta peça aqui, ó. Aproveitar aquela. Vamos voltar para o Solid. Eu vou continuar aqui. Vou fazer aqui um mirror. Vou selecionar aqui padrão linear na seta. Clicar em espelhar. Eu vou selecionar aqui a face ou plano. Então vou clicar neste plano direito. E vou selecionar o recurso a espelhar. Então vai ser o corte. Está lá e o padrão linear. Então espelhou para este lado. Ó. Vou confirmar a seleção. Está feito aqui o espelhamento. Vou continuar aqui, vou espelhar para cima. Então vou de novo aqui clicar em padrão espelhar. Vou selecionar aqui a face ou plano. Então vai ser aqui este plano superior. Então já foi todo para cima, já estava selecionado lá o espelho 1. Ó. Eu vou confirmar o comando. Vamos ver aqui de frente. Então a peça está desta maneira. Ó. Vou continuar aqui, vou voltar para isométrico e salvar até este momento. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta furação de baixo aqui, ó. Então tem o centro aqui de 12,5 e tem o centro de 80 e 105. Vamos voltar para o Solid. Então vou clicar aqui em esboço, vou clicar em esboço novamente, vou clicar nesta face. Vou clicar aqui no esboço com o botão direito, clicar em normal A. Vou aproximar minha vista, vou clicar em círculo e vou fazer aqui o círculo aqui embaixo. Eu vou alinhar com essa circunferência e descer.
Vou desenhar um círculo. Primeiro aqui, vou clicar, descer aqui, alinhar, vou fazer outro círculo. Vou dar ESC no teclado, vou clicar aqui nesta circunferência, apertar Shift e clicar nesta outra e selecionar aqui igual. Vou terminar propriedade, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta circunferência, clicar aqui do lado. Aqui é 22, Enter. Vou clicar aqui na origem e vou clicar neste centro. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 80, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar na origem de novo e clicar neste outro centro. Clicar aqui do lado. Aqui é 105, Enter. Vou clicar no vazio, vou clicar na origem e vou clicar aqui neste centro. Clicar aqui embaixo. Aqui é 12,5, Enter. Vou apertar ESC no teclado, vou aproximar aqui mais. Vou clicar neste centro, apertar Shift e clicar neste centro. E vou selecionar aqui vertical. Vou terminar propriedade. Então está feito o meu esboço para fazer a extrusão. Vou clicar aqui para terminar o esboço. O esboço está selecionado, vou girar aqui um pouco a peça. Vou clicar em recurso, clicar em corte extrudado. Vou mudar aqui de cego para até o próximo. E vou confirmar aqui a extrusão. Então está feito a furação. Está selecionado. Vou clicar aqui em padrão linear na seta, selecionar padrão linear. A referência, a direção, eu vou clicar aqui na árvore e vou selecionar aqui o plano direito. O passo é 25, vamos ver no PDF. Então eu tenho aqui 8 furos. Vamos voltar para o Solid. Então vou mudar aqui para 8, Enter. Então está feito aqui o padrão. Vou confirmar o comando. Vou continuar aqui e vou fazer o espelho. Então está selecionado o padrão linear. Vou clicar aqui na seta, vou clicar em espelhar. Vou selecionar aqui o plano do espelho. Então vou selecionar o plano direito novamente. Já espelhou para o outro lado, eu só vou confirmar o comando. Vou fazer o espelhamento disso aqui para cima. Então vou selecionar novamente aqui padrão espelhar. E está selecionado aqui o espelho. Então só vou selecionar aqui. E selecionar o plano superior que ele está pedindo. Então já selecionou lá para cima, já fez. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em isométrico. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Está pronto aqui o Tube Sheet. Vou clicar aqui para mudar a aparência. Vou clicar aqui em aparência. Vou selecionar a aparência novamente. E vou mudar aqui a cor. Então vou selecionar uma cor aqui. Vou clicar nesta cor. E vou selecionar aqui para aplicar. Vou clicar aqui para recolher. Então vou deixar deste jeito e vou salvar. Vamos ver no PDF aqui para continuar. Agora eu vou fazer a partir desta peça, desta flange, fazer estas outras aqui. Aproveitando a furação. Então primeiro eu vou fazer esta peça. O item 9, que é o baffle. Então vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em arquivo e vou salvar como. Vou entrar com o nome aqui no lugar de Tube Sheet. Vou clicar aqui, baffle. Vou clicar em salvar. Então o nome aqui está alterado. Eu vou começar aqui e aproveitar o que dá para aproveitar. Então vamos voltar aqui no furo que eu fiz na furação. Que eu tenho aqui o corte extrusão, o primeiro aqui, ó, e depois o outro. Então vou clicar aqui no corte extrusão, no esboço, clicar com o botão direito. E vou redefinir o plano de esboço. Então vou clicar aqui e vou clicar aqui nesta face. Ó. Então a furação está partindo desta face, foi para dentro. Ó. Vou confirmar aqui o comando. Então a furação continua aí. Ó. Só que ela está lá dentro da face agora. Do mesmo jeito eu vou fazer nesta outra aqui. Ó. Vou clicar aqui na seta, vou clicar no esboço com o botão direito, clicar em editar o plano de esboço. E vou clicar nesta face aqui. Ó. Então a furação está partindo desta face. Vou confirmar o comando. Vou clicar aqui em isométrico. E vou começar a apagar aqui o que eu não preciso. Então vou clicar aqui e tirar o que eu não preciso. Então este corte eu não preciso. Vou clicar aqui com o botão direito, vou excluir. Confirmar aqui. O fillet vai junto. Então apagou o fillet também. Vou clicar no esboço, clicar em excluir. Vou confirmar aqui. Vou continuar aqui, esse furo nós vamos usar. Então vou clicar aqui e vou tirar o ressalto.
Então primeiro este ressalto, vou clicar aqui, clicar com o botão direito, clicar em excluir. Confirmar aqui. Então a rosca aqui do 3/8, eu preciso mudar a face dela também. Então vou cancelar aqui. Eu vou vir aqui no padrão do furo roscado, vou clicar aqui e vou editar o esboço. Então o esboço 11, vou clicar com o botão direito e vou editar o plano. Vou vir aqui do lado e vou clicar nesta face. Ó. Então o plano vai ser nesta face do furo. Então o furo foi para dentro. Vou confirmar. Continuar com o erro. Vou clicar aqui fechar. Vou clicar aqui em isométrico. Ele está dando problema no furo. A hora que eu tirar aqui essas extrusões vai ficar normal. Então vou vir aqui selecionar aqui botão direito e vou dar excluir. Então ele está excluindo, continuar com o erro, está excluindo essa extrusão aqui, ó. Vou fechar. Vou apagar o esboço, clicar com o botão direito, clicar em excluir. Vou confirmar. Vou fechar aqui. Vou apagar esse ressalto. A hora que eu apagar esse ressalto, o furo vai arrumar, porque ele vai aparecer na peça. Vou clicar aqui com o botão direito, clicar em excluir. Confirmar aqui com sim. Então o furo arrumou, porque ele aparece agora na peça. Ele estava dando conflito com outra face. Vou apagar o esboço, não preciso desse esboço. Clicar em excluir. Confirmar sim. Vou clicar aqui em isométrico. E vou apagar esses ressaltos aqui deste lado. Então vou clicar aqui no ressalto, clicar com o botão direito, clicar em excluir. Vou confirmar. Vou apagar esse outro ressalto, clicar aqui, clicar com o botão direito, clicar em excluir. Vou confirmar. Vou apagar aqui o esboço 8, clicar com o botão direito, clicar em excluir. Padrão circular desta furação aqui eu não preciso, eu vou clicar com o botão direito e vou excluir esse padrão. Confirmar aqui. O corte extrusão aqui do furo vou apagar também. Clicar aqui para excluir. Dar sim. Vou apagar o esboço também, não preciso. Vou clicar em excluir. Dar sim. Vou clicar aqui para recolher. Vou vir aqui nesse ressalto aqui que eu fiz na extrusão aqui, ó. Vou clicar aqui com o botão expandir. Vou clicar no esboço 1. Clicar em editar o recurso. Vou clicar aqui para ficar de frente, ó, normal A. Vamos ver no PDF. Vamos aumentar aqui. Então eu tenho aqui um raio de 232. Ó. Então o dobro é 464. Vamos voltar lá. Então aqui vai ser 464. 464. Enter. Vou confirmar aqui a dimensão. Eu vou fazer aqui os dois rebaixos, ó. Então vamos ver no PDF, ó. Então vou fazer este rebaixo aqui, ó, dos dois lados. Tem 180 de cada lado. Vamos aumentar um pouco mais. Então está aqui, ó, 180 de cada lado. Vamos voltar. Então vou clicar aqui em Line. Vou clicar aqui na aresta do círculo, clicar aqui para cá, nesta aresta. Deixar horizontal, vou clicar. Vou dar ESC no teclado, vou pegar linha novamente. Vou clicar aqui nesta aresta. Está horizontal, vou clicar. Vou dar ESC no teclado. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha, clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 180. Enter. Vou clicar aqui no vazio. Vou clicar na origem novamente. Clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Vou digitar 180. Enter. Vou fechar dimensão. Vou clicar em aparar. E vou cortar aqui em cima. Ficar só com essa parte que eu quero. Vou clicar aqui para fechar aparar. Vou tirar a dimensão aqui, vou apagar e vou cortar novamente. Ó. Então vou clicar em dimensão, vou clicar no arco, clicar aqui dentro. E confirmar. Então agora está de acordo com o que está no PDF. Ó. Está aqui, ó, 232. Está feito o alívio. E aproveitei toda a furação. Vamos voltar para o Solid. Então vou fechar dimensão. Vou clicar no vazio, vou fechar o meu esboço. Então minha peça está deste jeito. Vamos girar aqui para isométrico. Eu vou mudar a extrusão aqui, vamos ver no PDF a espessura da chapa aqui. Vamos aumentar aqui. Então tem a espessura, está detalhado aqui em cima. Vamos aumentar. Então a chapa aqui é 6,35, está aqui, ó, a espessura da chapa. Vamos voltar. Então vou mudar a extrusão aqui, clicar com o botão direito, clicar em editar
o ressalto. E a medida aqui vai ser 6,35, Enter. Vou confirmar o comando. Está feito aqui a nossa peça, ó, a partir daquela flange. Falta arrumar a rosca aqui, ó. Eu vou vir aqui no furo, ó, clicar com o botão direito, clicar aqui editar o recurso. Vamos ver aqui o furo, está selecionado aqui, ó. Então vou mudar aqui para furo normal. Vou selecionar aqui, clicar na seta e selecionar folga de parafuso. Então o furo lá é 3/8. Já está para parafuso de 3/8. Está definido aqui. Vou confirmar aqui o comando. Está feito aqui furação, mudou para furação. Vou clicar aqui em isométrico. Está pronto a nossa peça, o bafle. Eu vou clicar aqui em aparência, vou selecionar outra cor aqui. Clicar aparência novamente e vou selecionar uma cor para esta peça. Vou pegar esta cor aqui, ó, e vou confirmar. Vou clicar aqui no vazio, vou recolher a árvore e vou salvar novamente. Vamos ver no PDF para continuar. Então, a partir desta peça, do item 9, eu vou fazer esses dois itens aqui, ó, o 4 e o 7. Então, tem diferenças aqui, que nem o padrão linear aqui não tem na parte de cima. E são 4 furos só. E a diferença dessa para essa é esse furo aqui de 26, que não tem aqui. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Arquivo. Vou clicar em Salvar como. Vou mudar o nome aqui. Vou entrar com superior e vou salvar. Então mudou o nome, está na peça que eu quero. Eu vou começar aqui a retirar os recursos. Então primeiro eu vou clicar aqui e apagar esse recurso. Clicar em excluir, sim. Vou vir aqui no padrão circular, ó. Vou clicar com o botão direito, clicar em editar recurso. Então vou mudar aqui para 4. Enter. E a distância aqui, eu vou entrar aqui com espaçamento e distância, ó. Então vai ser aqui 60 graus, eu vou inverter a direção, ó. Então ficou para baixo, é o que eu quero. Vou confirmar o comando e vou continuar aqui fazendo o retrabalho. Então vou clicar aqui no ressalto, ó. Vou clicar no esboço com o botão direito, clicar em editar o recurso. Vou girar aqui para frente, normal A. Vou apagar esta linha, clicar em delete, sim. Vou clicar aqui nesta linha, apagar também. Vou pegar este endpoint e puxar aqui unir com este endpoint. Vou clicar no vazio. Vamos ver no PDF. Então a dimensão aqui é 70. Ó. Vamos voltar. Então vou clicar aqui 2 vezes. Aqui é 70. Enter. Vou fechar aqui dimensão e vou fechar o meu esboço. Está dando um erro aqui. Vamos confirmar. Clicar em fechar. O padrão circular ele perdeu a referência. Vamos clicar aqui no isométrico. Eu vou clicar novamente no padrão circular, clicar aqui, editar recurso. Então perdeu a direção, ó, eu vou clicar e selecionar uma aresta. Ó. Então vou selecionar essa aresta aqui, vamos clicar de novo, clicar aqui para selecionar. Então está invertido, ó, vou inverter aqui. Então agora está ok. Vou confirmar. Vou clicar no vazio, vou clicar aqui para isométrico. Está pronta a nossa peça superior aqui, de acordo com o PDF. Ó. Então está pronta a peça, só está virada. Mas está igual essa daqui, só falta esse furo. Vamos voltar para o PDF. Eu vou salvar aqui o meu trabalho. Vamos ver no PDF para continuar. Então a partir desta peça, vou fazer esta outra peça. Então do item 4 para o item 7. Vai ter esses 2 furos aqui. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar em Arquivo. Vou clicar em Salvar como. Vou entrar com o nome aqui, vou alterar aqui, ó. Então vai ser inferior. Inferior. Está aqui. Vou salvar. Vai mudar o nome aqui, ó. Ficou inferior. Vamos ver no PDF. Então vou fazer esta furação aqui. Vamos aumentar um pouco. Então tenho 2 furos de 26, 30 graus, ó, que dá total de 60. O raio 218. Vamos voltar para o Solid. Vou clicar aqui em esboço. Vou clicar nesta face, vou clicar aqui no esboço com o botão direito, clicar em normal A. Vamos ver aqui no PDF, então tem o centro aqui de raio de 218 e 30 graus, e o diâmetro de 26. Vamos voltar para o Solid, então vou clicar aqui em linha de centro, vou partir da origem, clicar na origem e desenhar uma linha de centro até aqui. Vou dar ESC no teclado, vou clicar novamente em linha de centro,
vou clicar na origem e vou clicar na aresta da circunferência. Pegou a restrição, vou dar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha, clicar nesta outra linha. Vou clicar aqui embaixo. Aqui é 30 graus, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui do lado. Aqui é 218, Enter. Vou clicar no vazio, vou aproximar, vou clicar em círculo e vou desenhar a circunferência aqui. Vou dar ESC no teclado, vou clicar em dimensão, vou clicar no círculo, clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF, a dimensão aqui é 26, vamos voltar. Então vou entrar aqui com 26, Enter. Está feito o centro, está feito o esboço. Vou terminar o esboço. Vou clicar aqui, está selecionado, clicar em recurso, clicar em corte extrudado. E vou colocar aqui passante. Vou confirmar o comando, está feito o furo. Vou clicar aqui para isométrico. Vou clicar aqui em padrão linear na seta e selecionar padrão circular. Vou selecionar o recurso, vou clicar aqui na árvore e pegar a nossa corte extrusão aqui, ó. Então pegou e vou clicar na direção. Então vou clicar neste arco aqui, ó. A quantidade aqui vai ser 2 e a distância aqui eu vou mudar, ó, para espaçamento e distância. Então aqui vai ser 60 graus. Enter. Então está feito aqui a furação, ó. Vou confirmar o comando. Vou clicar no vazio. Está pronto aqui o bafle inferior. Vou clicar em isométrico e vou salvar o trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Então aqui estão prontas essas peças que nós vamos fazer neste vídeo. Essas peças nós faremos no próximo vídeo e as peças do tubo também, o tubo. Vamos voltar aqui para o Solid. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento é muito importante. Obrigado, até o próximo.